sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram 10 vetos do governo a projetos aprovados pela Alerj. Entre eles, o do deputado Luiz Martins, que regulamenta a idade do idoso no estado. A proposta determina que seja considerado idoso a pessoa com 60 anos ou mais, como define o Estatuto do Idoso. O veto foi rejeitado. O teatro, o cinema, a fila do banco já cumpria com 60 anos. Por que não cumpriu o estado do Rio de Janeiro? No transporte intermunicipal. E está previsto na Constituição Federal a adequação aos 60 anos, tendo em vista que não tem dinheiro público, não tem subsídio. A legislação é bem clara nisso. É o reconhecimento dessa população que entra na terceira idade de ter gratuidade no transporte intermunicipal. Os parlamentares também analisaram o veto do governo a 7 artigos incluídos pelos deputados na Lei Orçamentária Anual. Entre eles, o que trata do repasse mínimo de 50% em forma de duodécimo para as universidades estaduais. Esse veto foi mantido. No momento da discussão do destaque que trata da auditoria da dívida pública estadual, o quórum caiu e a sessão foi interrompida. Os destaques voltam a ser analisados na próxima semana. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram 2 mensagens, uma do Ministério Público e outra da Defensoria Pública, que alteram as leis orgânicas das instituições. O objetivo é criar o Diário Oficial das instituições para dar mais transparência aos atos, tanto do Ministério Público quanto da Defensoria. A mensagem do Ministério Público recebeu 7 emendas e retornou às comissões. Já a da Defensoria foi aprovada. Aprovado o texto final do deputado Luiz Martins, que pretende garantir que os desempregados mantenham serviços essenciais por no mínimo 1 mês e pelo período máximo de 6 meses, a contar pela baixa na carteira de trabalho. E os deputados Márcia Giovanni e Márcio Pacheco querem que o Estado faça convênios com centros de especialidades odontológicas para atendimento de pessoas com deficiência. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governo. Um dos maiores déficits hoje para atender a pessoa com deficiência é a questão odontológica. Visto porque a situação das crianças, por exemplo, é muito difícil, porque é necessário uma anestesia especial, é necessário uma preparação de todo o ambiente, o profissional tem que estar preparado. É importante que haja um conveniamento, um tratamento, trazer o setor também que possa auxiliar nesse atendimento, que é uma demanda altíssima e fundamental para uma saúde adequada das pessoas com deficiência no nosso estado. Os trabalhadores de concessionárias de serviços públicos e de telecomunicações que precisam estacionar o carro em locais proibidos para fazer reparos não poderão ser multados. A matéria do deputado Gilberto Palmares foi aprovada e será analisada pelo governador. Trabalhadores de redes de telecomunicações, pessoal que trabalha com internet, com telefonia, com serviços de telecomunicações de maneira geral, trabalham na rua, trabalham em prédios com material pesado. Tem uma botija que eles carregam quando trabalham no subterrâneo que pesa 110 quilos. E por conta desse material, muitas vezes eles são obrigados a estacionar em local proibido para poder prestar um serviço que é um serviço público. O Conselho Nacional de Trânsito já especifica que nessas condições ele pode estacionar sem ser multado, mas exige que eles utilizem o giroflex em cima do carro. Eles não podem usar o giroflex por questão de segurança, porque eles ficam se deslocando de um local para o outro e há locais que, se eles entrarem com o giroflex, eles são atacados. Então nós aprovamos um projeto de lei para que seja estabelecida uma diferenciação e desde que comprovadamente esse serviço, com o carro inclusive identificado, ele não seja multado. O Estado poderá ter uma comissão para a avaliação técnica das armas e munições que serão compradas pelo Estado. De acordo com o projeto, os armamentos reprovados não poderão ser adquiridos pelo poder público. O projeto do deputado Marcelo Freixo foi aprovado em segunda discussão. É uma lei importante do Parlamento na área de segurança pública e fiz esse projeto de lei a partir da conversa com diversos peritos do Estado que sistematicamente, não só no Norte e no Nordeste, mas no Rio de Janeiro,
passam por situações semelhantes. As armas são compradas, elas não são testadas e muitas vezes dão defeito. Então, evidentemente que a possibilidade de você averiguar a qualidade desse armamento comprado para que depois possa ser utilizado é de grande valia para o Estado. Já a ex-deputada Ana Paula Rechuan quer ampliar o prazo de validade das receitas para medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado. O novo prazo seria 180 dias, o mesmo que já é praticado pelo governo federal. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para mais uma votação. No expediente final, o deputado doutor Giulianelli falou dos prejuízos na região sul fluminense com as fortes chuvas. A situação desses distritos, Mauá, em Resende, Maromba e Maringá, em Itatiaia, ficou muito difícil. Eles dependem exclusivamente do comércio trazido pelos turistas. E se o turista não tem acesso à região, os hotéis não recebem hóspedes, os restaurantes não recebem pessoas, né? E principalmente o pequeno comerciante não tem como vender. Isso traz um efeito direto para a economia da região. O deputado Valdec Carneiro criticou a proposta de intervenção do Ministério da Educação na administração do Colégio Pedro II, apresentada pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante. A intervenção, na prática, significaria o Ministério da Educação colocar um interventor, né? Como tem um interventor aqui na segurança pública, colocar um interventor no Colégio Pedro II, né, para administrar o colégio segundo as diretrizes do próprio Ministério da Educação. Ou seja, é claro que o Colégio Pedro II, quero deixar muito claro, o Colégio Pedro II, como uma escola de educação básica no Brasil, e mais ainda como uma escola federal, evidentemente deve se reportar em vários aspectos ao Ministério da Educação. Lógico, isso é óbvio, do ponto de vista da sua dependência administrativa, a sua relação é com o Ministério da Educação, isso não deve ser mudado. O que nós estamos criticando é que o Ministério da Educação possa se sentir, né, na prerrogativa de intervir na gestão pedagógica cotidiana de um colégio, né, que dispõe também de autonomia, tanto é assim que o seu dirigente máximo e os dirigentes das suas unidades, Pedro II tem várias unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro, os seus dirigentes também são escolhidos por suas comunidades escolares, isso não pode ser agora desconstituído. O deputado Luiz Paulo comentou a legalidade e os prejuízos do decreto do governo que institui o Repetro. Olha, o nosso dever é nos posicionarmos totalmente contrário, esticar essa corda até o limite. Primeiro, que o governador Pezão não podia ter regulamentado essa matéria por decreto, porque tem uma lei na casa específica, sancionada por ele, que diz que se você tiver convênio com o FAS ou não, nesse caso tem, e você for dar um benefício fiscal maior que 200 milhões de UFIR, a UFIR está na ordem de 3 e pouquinho, 600 milhões de reais, terá que fazê-lo por projeto de lei e antes fazer uma audiência pública. Então, esse decreto é ilegal. A deputada Marta Rocha disse que é necessário ações concretas da intervenção federal nas ruas de todo o Rio. A gente espera verdadeiramente que a verba do governo federal venha, porque nós precisamos de verba para o custeio, nós precisamos de verba para fortalecimento de determinados setores, como tecnologia, inovação. Então, eu espero ver os resultados. Nesta quarta-feira, foram realizadas 3 sessões extraordinárias no plenário da Alerj. Nas 2 primeiras, os parlamentares analisaram mensagens do governador. Uma delas solicita autorização para empréstimo de até 250 milhões de reais junto a instituições financeiras nacionais e internacionais. A operação terá garantia do governo federal e os recursos vão ser utilizados para modernizar a área de tecnologia da informação da Secretaria de Fazenda do Estado. O objetivo é aumentar a arrecadação sem alterar a carga tributária. A execução do programa deve durar 4 anos e otimizar em 80% a capacidade tecnológica da Secretaria. Hoje, como é que é feito a fiscalização? O caminhão sai de São Paulo, ele vem para o estado do Rio de Janeiro e é por amostragem. Não tem velocidade para colocar todos na balança,
Imagina abrir um caminhão cegonha, aquele que vem com uma Scania, um caminhão que vem com 2 containers gigantes acoplado à sua boleia. Imagina, você não consegue fazer essa fiscalização. A partir do momento que a gente tiver os scanners, o caminhão vai passar tão rápido quanto hoje é o scanner da Receita Federal no aeroporto. Você compra uma mercadoria em outro estado, você paga o ICMS daquele estado e o que é a diferença da venda no estado que você está vendendo, você paga essa diferença aos cofres estaduais. E o nosso estado vem perdendo receita. De acordo com o texto, o governo do estado deverá enviar à Alerj a cópia do contrato assinado em até 60 dias para análise dos parlamentares. Na segunda extraordinária, foi analisada a proposta que autoriza o estado a contratar operação de crédito até o valor de R$200 milhões junto a instituições financeiras nacionais e internacionais. A garantia para o empréstimo também será da União e os recursos serão aplicados em medidas para a reestruturação administrativa de setores do governo. Na justificativa do projeto, o governador cita o pagamento de gastos com a demissão de servidores de empresas que serão extintas e diz que algumas atividades não são mais relevantes para o Estado. Outras funções serão substituídas pela iniciativa privada. A última mensagem autoriza a contratação de empréstimo até o valor de R$3 bilhões e 50 milhões com a garantia da União. Os recursos serão utilizados para financiar despesas dos leilões de pagamento previstos no plano de recuperação fiscal. Para o presidente da Comissão de Tributação da Alerj, deputado Luiz Paulo, as mensagens são inconstitucionais, porque o governo já tem dívidas que correspondem a 236% da receita corrente líquida do Estado. E a lei só permite endividamento de até 200% deste valor. Não se pode contrair empréstimo que vise pagar pessoal e fornecedor. Empréstimo é só para investimento. Então, nenhum dos 3 projetos de lei, sob o ponto de vista da constitucionalidade, tem como prosperar, mesmo que esteja no termo de ajuste fiscal. Porque o termo de ajuste fiscal, ele não tem força superior nem à Constituição da República, nem a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, os meus votos contrários pela inconstitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj, deputado André Lazzaroni, considerou as mensagens constitucionais. Segundo o parlamentar, o empréstimo de R$3 bilhões vai ajudar o Estado a reduzir a dívida com fornecedores, que já passa de R$12 bilhões. Entender que hoje a nossa dívida de 12 bi, aquele fornecedor que oferecer um desconto de 75% vai ter priorização. E eu acredito que do jeito que a crise bateu firme em todas as empresas, nós teremos esse desconto de 75%. Então é quitar uma dívida de R$12 bilhões com fornecedores, transformando essa dívida em 3 bilhões com bancos públicos com garantia da União. É uma conta que qualquer dona de casa, qualquer empresário sabe fazer. Você vai trazer uma dívida de 12 bi e pagar em 3 bi. Isso não tem a menor dúvida que é saudável para o Estado do Rio de Janeiro. As 3 mensagens do Executivo vão receber emendas dos parlamentares até às 5 da tarde desta quinta-feira. No expediente final, o deputado Tio Carlos elogiou o atendimento oferecido pelo Hospital do Olho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O que eu vi lá me impactou. À medida em que lá está se fazendo uma medicina de mais alto nível, temos lá uma série de possibilidades do cidadão que está com um problema sério, por exemplo, na questão da catarata, está na fila às vezes 4 anos esperando, seja no sistema de regulação, tanto do Estado como dos seus municípios, uma chance de voltar a enxergar, e esse hospital tem dado essa possibilidade a muitas pessoas. O deputado Paulo Ramos defendeu a aprovação do projeto de lei que cria o Conselho Estadual de Proteção aos Animais, em tramitação na Alerj. Nós sabemos que a situação vivida, experimentada pelos animais, é uma situação de muito sofrimento. E são muitos os cuidadores, aqueles que se interessam pela causa da proteção animal. Mas a criação do Conselho é uma forma de organizar, de dar sentido
de criar um instrumento capaz de influir na elaboração e implementação de políticas públicas e também um instrumento de fiscalização. O deputado Carlos Osório criticou a decisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que modificou a composição das juntas que julgam recursos de multas de trânsito. Há décadas que no Rio de Janeiro vigia uma regra que apenas podem ser nomeados para essa função servidores públicos aposentados com um nível superior, mínimo de 10 anos de experiência e ficha funcional sem nenhum apontamento negativo. Ao reduzir a exigência para ensino médio e bastar ter uma carteira de habilitação, ele está dando a senha para tirar esses servidores que são isentos e profissionais e encher as jares de apadrinhados políticos e de gente que não há nenhum controle. E o deputado Dr. Giulianelli criticou as 3 mensagens do governo que pedem autorização para a contratação de empréstimos de até 3,5 bilhões de reais. Nós não podemos pactuar. Qualquer empréstimo que tenha que ser feito, tem que ser feito pelo próximo governante eleito nesse estado. Aí sim, vamos ter credibilidade. Porque, na verdade, quem paga esses empréstimos e os juros decorrentes dele é o povo fluminense. E só quem ele escolher vai estar autorizado para fazer um empréstimo em nome desse povo fluminense. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem à vereadora Marielle Franco, do PSOL, assassinada na noite de quarta-feira na região central do Rio. O Estado do Rio sofre um momento difícil, não só agora, mas já há algum tempo atrás, uma violência desmedida. Tanto é que nós estamos no momento de uma intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro na área da segurança. A gente precisa que a polícia dê uma resposta o mais rápido possível, que é fundamental esclarecer esses assassinatos, especificamente da vereadora e do motorista. Nós precisamos, aqui, a Assembleia Legislativa, fazer o acompanhamento através da Comissão de Segurança Pública. E a gente, infelizmente, lamenta, né? E a gente, aqui, ela teve um trabalho bacana na Assembleia Legislativa, depois se elegeu, ela faz parte do PSOL, a gente já falou, eu já falei com uma bancada do PSOL, quase que na sua totalidade, né? A Assembleia hoje nem votou nada, fez um minuto de silêncio, mas a gente precisa esclarecer o mais rápido possível. Essa violência que está aí atinge o policial militar, o policial civil, a pessoa... E acaba chegando também na gente, não tem jeito, é essa violência, essa é a realidade. Execução política não tinha aqui no Rio de Janeiro, desde o tempo da ditadura militar, que alguns opositores foram executados, mas isso tem muitos anos. Eu peguei essa fase, eu participei da resistência, fui preso, exilado, tinha execução política, mas desde a democratização não tem. Então, a pergunta é, quem executou e qual é o recado que eles querem dar com isso? Eu quero dizer que se as pessoas que fizeram esse crime hediondo querem nos intimidar, nós não vamos permitir, porque isso seria dar vitória a esses assassinos cruéis. Nós vamos continuar as lutas que a Marielle travava pelas mulheres, pelos negros, pelos direitos. E a Marielle vai viver nessas lutas que ela lutou e nós, por ela, seguiremos travando. Uma pessoa que sempre lutou contra a discriminação, sempre a igualdade racial, a questão da mulher negra no cenário fluminense brasileiro, uma pessoa que lutou, veio de uma comunidade carente e prestou um excelente serviço na Assembleia Legislativa, na Comissão de Direitos Humanos. Eu também já fui servidor dessa casa e a conheci quando servidor ela também. Eu acho que foi um grande serviço que ela prestou. Eu acho que essa morte tem que ser apurada com uma máxima rapidez disso para dirimir qualquer dúvida que paire sobre qualquer coisa, qualquer categoria nesse momento. Eu acho que é importante o governo do Estado, pelo menos nesse momento, ter velocidade a sua inteligência da polícia e apurar com velocidade isso para que possamos ter tranquilidade. Esse crime, eu acho que abalou todas nós, mulheres, que temos essa militância, acreditamos nessa militância, acreditamos numa proposta de igualdade, numa proposta de se acabar com a misoginia, que acabar com a mortandade que se faz com o povo negro dentro das favelas.
Então, ela representava isso com muita competência. Primeiro, eu entendo que os profissionais da Delegacia de Homicídios estão capacitados, já demonstraram para o Estado do Rio de Janeiro que tem toda a competência para fazer a apuração deste caso. Este é um caso que as primeiras impressões que se verifica, porque em toda investigação nenhuma linha apuratória pode ser desprezada, mas a mais forte parece a execução. E a execução de uma parlamentar com a garra, com a disposição do enfrentamento que a Marielle tinha, então ela traz aí essa apuração para aqueles que, de alguma forma, foram atingidos pela sua fala. Quero dizer que, eu digo assim, os excluídos, os perseguidos, os humilhados, perderam uma trincheira de luta. A Marielle se destacou muito, era uma indignada, era uma lutadora social, assim, quase que inigualável. E era uma mulher muito alegre, tinha compromissos com a vida, Marielle. Aqui mesmo na Assembleia Legislativa, todos que estão aqui podem testemunhar o que eu estou dizendo. Temos que exigir uma investigação responsável, séria, para encontrar os culpados. Não podemos, a priori, atribuir aqui e ali, mas ela denunciava lá o negócio de Acari, o batalhão da Polícia Militar. Os policiais militares estão morrendo também, estão sendo assassinados. Vamos confiar nas investigações. Exigir uma investigação a mais rápida possível. Porque, é claro, que as pessoas, a vida de uma pessoa vale tanto quanto a vida de outra. Mas quando uma pessoa com a representatividade que tinha a Marielle é executada desta forma, o que demonstra de insegurança de um modo geral, o atrevimento, a coragem. Então, todos nós morremos um pouco com isso. Nas escadarias da Alerj, a população se uniu a artistas, representantes de movimentos sociais e políticos para cobrar justiça e a elucidação do assassinato da vereadora Marielle Franco. Parlamentares garantiram que o crime é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Era uma militante corajosa, combativa, de uma integridade ímpar e que não fazia de forma alguma medidas na defesa daquilo que era convicção dela, né? Defender as mulheres, defender o direito dos negros, defender LGBT, defender os indígenas, ou seja, defender aqueles que sempre foram esquecidos e desconsiderados pelos poderes públicos. A Marielle era essa voz, a Marielle era essa pessoa guerreira, grande guerreira Marielle. Então, é claro que ela deixar de existir, para nós é uma grande perda. E é uma perda que nós entendemos não só para o nosso partido, é uma perda para o Legislativo, porque as balas que atingiram a Marielle atingiram em cheio o Legislativo, tanto municipal como estadual. Atingiram a democracia, atingiram o Estado Democrático de Direito. É uma voz de contestação que é calada a fogo. E volto a dizer, então isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Por via de consequência, há que se ir até as últimas consequências para descobrir os culpados, sejam executores ou mandantes, não importa, porque a prisão dessas pessoas e o julgamento das mesmas é que vai dizer que ninguém está acima da lei e que as leis têm que ser cumpridas. E há que se respeitar as diferenças, as lutas políticas, as lutas sociais, tudo com um espírito democrático. Não foi apenas as mulheres que perderam uma referência. Eu acho que outros segmentos da democracia, outros segmentos da cidadania também perderam uma importante representação. A morte da Marielle, sobretudo quando a gente não tem mais dúvidas
de que foi um ato de execução dirigido a ela, caberá agora à Polícia Civil esclarecer a motivação e os autores, é também uma ofensa ao Estado Democrático de Direito. Não é a perda apenas de uma mulher brilhante, alegre, que teve uma história de vida difícil, superou suas dificuldades e fez uma trajetória iluminada. É também um ataque à democracia e, portanto, eu não tenho dúvida que as forças de segurança, em particular a Delegacia de Homicídios, vai no tempo razoável. É preciso que se entenda que essa investigação ela tem um tempo de maturação. Eu não tenho dúvidas que a Delegacia de Homicídios, ao final, irá apresentar os autores, a dinâmica, a motivação, e esse crime não será esquecido.